Vamos lá, então. Vamos lá, doutores, vamos dar continuidade aos nossos estudos. A gente terminou falando, né, dessa questão da linguagem, de como nós vamos nos expressar e que o emissor ele tem que tomar o cuidado de como ele quer passar essa linguagem passar essa mensagem, desculpa, para o seu receptor. Então, por exemplo, e eu sei que todo mundo aqui já passou por isso em algum momento, quando você pega lá o seu celular e olha uma determinada mensagem de texto. Às vezes a pessoa não vai lá, não colocou um ponto, não colocou vírgula, e a gente acaba entendendo essa mensagem da forma como a gente quer, como a gente está se sentindo, como a gente imagina que aquele outro está se sentindo. Quem nunca teve alguma desavença por causa de achar que numa mensagem de texto a pessoa queria dizer uma coisa, mas no final queria dizer outra, enfim. Então, nós temos formas de atingir o nosso receptor. E conforme a mensagem que a gente quer passar, a gente nós temos formas de nos expressarmos para passar efetivamente essa mensagem, não é? Como, por exemplo, não é? Se eu estou muito brava, eu não vou virar para vocês e falar assim: ai, meu querido, eu estou muito triste com você. Seu filho, pensei, sua mãe, em geral, pro padrão mãe, né? Porque padrão mãe tem aquele padrão próprio, não é? Que tem frases que as mães, elas vão se perpetuando. Na verdade, eu acho que o que acontece quando a gente fica grávida, automaticamente a gente vai embutindo algumas frases que a gente vai repetir ao longo da nossa vida. E enquanto a gente é só filho, a gente pensa: nunca que eu vou tratar meu filho assim, nunca que vou falar assim com meu filho. E aí depois, sabe o que acontece? A gente se pega fazendo o quê? Olha, você não dá valor em mim. Você não dá valor em nada do que eu faço. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sumir dessa casa. Eu vou sumir. Tá bom? Eu vou sumir, quero ver, não vai ter uma roupa limpa nessa casa, não vai ter uma comida feita, não vai ter nada nessa geladeira. É isso aqui vai virar um chiqueiro, eu vou sumir da vida de vocês. É frase clássica de mãe. E outra: você não dá valor em mim? Depois, quando eu morrer, não adianta ficar chorando no meu caixão, não, tá bom? Aí não adianta mais, depois que morrer, não adianta mais dar valor. Enfim, são frases clássicas, não é? De mãe, mas faz parte. Ficou grávida, vai falar assim. Passa a vida inteira falando: não, nunca vou tratar meu filho. Vai. Ou, quer ver uma outra máxima que todas as mães falam? E você não tem filho ainda, você vai falar pro teu filho. Você que é pai e mãe, você vai falar. Sabe o quê? Escuta aí. Enquanto estiver debaixo do meu teto, minhas regras. Quem manda aqui sou eu. Entendeu? Minha casa, minhas regras. Quem manda aqui sou eu. Não é assim? Infelizmente não é assim. Ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista. Como eu já tô na fase de ser a mãe, eu acho que é felizmente, porque é assim mesmo. Agora, quem ouve isso, que ainda não tem filho e tal, fala: ai meu Deus, eu não vou fazer isso. Você vai. E quando você fizer, você vai lembrar de mim, falando que você ia fazer. E não é praga não, gente, é um destino. Isso não é praga, destino. Até porque, olha, tem uma coisa pra dizer pra vocês. Praga de mãe, dizem que é terrível. Mas praga de professor, anos-luz, muito pior. Muito, infinitamente pior. Mas enfim, imagina sua mãe, né? Se ela fosse lá virar pra você e dizer que você não dá valor, ela fala: ai, filhinho, você é lindo, mamãe te ama, mas mamãe, você não dá valor na mamãe vai ficar triste com você. Isso adulto, tá? Vai ficar triste. É assim? Não é. Por quê? Caramba, meu! Vai lá, vai reclamar, vai brigar. Ui, olha, ó, vai vendo, vai vendo. Caiu até a câmera. Mas enfim, tá vendo? É isso que é expressão. É expressão, pelo amor de Deus. Nossa, deu até calor agora. Mas enfim, doutores, para cada situação, nós temos formas de nos expressar. Você não vai chegar lá para dizer que alguém faleceu, você não vai chegar. Você não sabe da maior,
Tá, pensa que é alguém próximo, tá? Que é alguém que você ficaria triste. Ninguém fica sorrindo, porque não é esse comportamento esperado. Então, a hora que a gente vai dizer pra uma pessoa, não é? A gente chega e fala, putz, então eu não sei nem como te dizer, mas aconteceu uma tragédia. Você vai tentando preparar, não é? O receptor dessa mensagem para essa situação. Você não vai chegar lá todo feliz, ai, tem uma coisa pra te contar, fulano morreu. E se você gosta desse fulano e a outra pessoa também gosta do fulano, não é? Não é assim que você vai passar essa mensagem. Você vai dizer, puxa, tem uma coisa triste para te dizer, não sei nem como te dizer, é complicado, olha, aconteceu um acidente de trânsito, bababá, e fulano infelizmente faleceu, não é? Por quê? São formas como eu quero passar. E aí, dentre todas essas situações, nós temos formas e formas de passar a nossa mensagem. E uma delas é a forma poética, não é? Não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de poesia. Gosto muito mesmo, assim, mesmo toda doidinha, assim, meio estabanada, mas eu gosto muito de poesias. Então, a poesia, ela tem um porquê de ser daquela forma, ela tem o que ela quer transmitir pra gente, não é? Da mesma forma que a gente lá, dentro da poesia, a poesia em geral, ficou até torta a minha câmera, calma que eu tô tentando arrumar. A poesia em geral, ela quer nos passar a emoção, é uma emoção que ela quer passar. Por isso, as rimas, por quê? Porque o próprio som das palavras, não é? A forma como essas palavras rimam, vai trazer para o seu receptor uma mensagem diferenciada. Essa linguagem diferenciada traz uma mensagem diferenciada. Nós temos algumas formas de passar uma mensagem de forma mais apelativa. Como assim passar uma mensagem de forma apelativa? Eu não sei se algum de vocês, eu sei que tem um ou outro aí que como eu já completou 27 anos, né? E vai se lembrar, mas nós tínhamos um jornal que se chamava Notícias Populares. Gente, se você não conhece isso, se você não conheceu, se você não se lembra, joga na internet. Com linguagens extremamente apelativas, com vocabulário apelativo. Por quê? Mas porque era o público que ele queria atingir, que esse jornal queria atingir. Da mesma forma que o jornalista, quando ele vai estampar a capa de um jornal, a capa de um site, ele busca a mensagem da forma com que mais traga o leitor. Por exemplo, você abre lá o site do Globo.com, tem mensagens, várias mensagens. Vou até abrir aqui para ver o que tá rolando. Vou abrir aqui, Globo.com. Olha lá. Tem péssimo. Mas tá aqui, ó. Número de pacientes graves em UTIs de São Paulo sobe 42% em um dia. Você fala, caraca, meu! O que acontece? Aí é isso que vai levar você. Olha, tem um percentual. Ó, uma outra chamada aqui. O STF suspende a MP que altera a lei de acesso de dados. Você fala, caramba, mas tinha uma lei de dados, e aí o STF pode suspender? Pode. Matéria do STF, vai dizer se é constitucional, ele pode. Agora, olha uma outra que nos chama a atenção. Entidades e médicos reagem à fala de Witzel. O Witzel é o governador do Rio de Janeiro. Por que eles colocaram isso? Olha, entidades e médicos reagem à fala de Witzel. Tá, mas o que o Witzel falou? Gente, eu já tô aqui pensando, né? Porque o Witzel, né? Ele é conhecido por falar coisas mega coerentes, só que não. Aí eu falo, caraca, ó, já tá me dando coceira. Caraca, o que será que o Witzel falou? Olha como o jornalista, quando ele escreveu essa mensagem, ele não colocou, olha, o Witzel falou isso, e reagiram mal. Não, porque se ele dissesse já na manchete o que o Witzel falou, eu não faria o que eu vou fazer agora. Ele só deixou assim, entidades e médicos reagem à fala de Witzel. Mas aí eu já fico, putz, mas o que ele falou? Putz, vou clicar, né? Vou entrar na notícia.
E é o que eles querem, eles não querem que eu leia? Claro que é o que eles querem que eu leia, ainda querem minha localização. Não, não vou permitir. Tá aqui. De novo, entidades agora, eu cliquei na notícia, já começa a me dar mais informações. Entidades médicas reagem à declaração de Witzel de reavaliar restrições no Rio de Janeiro, porque antes era só até as declarações de Witzel. Bom, então já deu para perceber que o Witzel falou alguma coisa no padrão Bolsonaro de que deverão ser reavaliadas as restrições. E aí tem aqui, ó, Estado, o Estado do Rio de Janeiro, né, segundo o governador, vive um caos financeiro e a União tem que fazer a sua parte. Profissionais da área de saúde dizem que afrouxar o isolamento seria regressão na luta contra o coronavírus. Ou seja, qual é a mensagem que o jornalista está querendo me passar? Vou até ver se tem o nome do jornalista aqui, deve estar lá no fim, né? Até final tem que dar os créditos do jornalista. Puxa vida, não assinou. Tá. Não está assinada, mas enfim, tá lá no G1. Não tem realmente o nome do jornalista. Putz, maldade. A pessoa vai lá, trabalha. Mas enfim, volta pra cá. Então, olha, o governador do estado disse, olha, tem que voltar a trabalhar, porque a economia vai ficar um caos. Se não trabalha, aquele discurso que o Bolsonaro fez anteontem, né? Que o Bolsonaro fez anteontem. Aí a comunidade médica vem e diz, olha, para tudo, porque se as pessoas saírem do isolamento, a contaminação vai ser pior. Enfim, por que eu entrei nessa discussão para falar a respeito da chamada, o que o emissor queria passar pra gente, né? Qual é a mensagem? Na verdade, cada frasezinha, uma manchete de jornal, na verdade, ela tem essa função, ela quer levar o leitor. Então, vai ter que deixar uma certa curiosidade para fazer com que a pessoa acesse a notícia. Como nesse caso aí, que ficou, olha, as entidades e médicos reagem à fala do Witzel. Mas o que o Witzel falou? Me leva para lá. Então, essa é a ideia. Em alguns casos, a própria linguagem vai acabar com essa função mais apelativa. Por isso, se a gente pegar a doutrina que a gente está usando, da professora Maria José Constantino Petri, ela vai trazer lá pra gente, ela como função apelativa ou conotativa, é uma forma de apelar para fazer com que o leitor vá até essa imagem. Ou, quer ver uma coisa pior, pensando só na linguagem falada? Imagina, não sei vocês, eu sou sinceramente curiosa, alguém vira para você e fala assim, tá vindo para casa? Tô. Então, nossa, vem logo então, porque eu preciso te falar uma coisa urgente, você não vai acreditar no que eu tenho para te falar. O que você acontece? Você ainda vai ficar 5 horas fora para você ver essa pessoa. Eu já falo, não, fala logo. Se fosse comigo, eu já ia dizer, fala logo, pelo amor de Deus, vai, fala. Enfim, porque é uma linguagem apelativa, tem essa questão apelativa, diferente da poesia, que tem essa finalidade, não é? Mais estética, porque a poesia, além de tudo, ela tem uma mensagem para ser passada. Só que essa mensagem para ser passada, mais que uma simples mensagem, ela também tem a preocupação com a estética, afinal tem que rimar. E eu até separei para vocês e vou salvar, vou deixar na nossa página lá, nos nossos materiais, uma sentença que é muito legal, que o juiz escreveu essa sentença em forma de poesia. O que acontece? Na verdade, só para vocês entenderem, a história é o seguinte, uma pessoa perdeu a sua sanfona, não é? E depois essa pessoa achou a sanfona e postou uma foto da sanfona e depois as pessoas ficaram disputando a sanfona, queriam tirar a sanfona de um e do outro, enfim. Aí alguém ficou como depositário. Quem é o depositário? Aquele que tem o dever de zelar pelo bem.
Eu vou ler a sentença para vocês. Eu vou deixar lá também depois, tá bom? Olha lá. Decidam. Sanfona do povo. Quem roubou minha sanfona foi Mané, foi Rufino, foi Romão? Quem roubou minha sanfona foi o Zé, foi o Batista ou o Bastião? Quem roubou minha sanfona aí, traz de volta seu ladrão. Olha aqui essa sanfona, sempre foi minha dona e tem valor de estimação. Quem roubou minha sanfona, eu sei bem, foi alguém sem coração. Nesse dia eu não cantei, quase chorei, foi tão grande a emoção. Quem roubou minha sanfona, quem roubou minha sanfona aí, peço não faça de novo, pois essa sanfona bela que eu estou tocando nela é a sanfona do povo. No embalo da emoção, sanfoneiros pedem aquela sanfona velha, que um dia já foi bela. Hoje ela é castigada, afastada da canção, condenada a viver gelada no banheiro da prisão. E o sanfoneiro engaiolado, sem a voz, os dedos e o pulmão, distante da sanfona velha, seu sempre bem de estimação, seu maior bem de estimação. E espera que o juiz diga qual o querelado que levará a sanfona do povo junto ao seu coração. Não há mais tempo de espera para uma decisão que preste. O povo está desolado por ver o maior símbolo do Nordeste, que despontou numa tapera, como um pássaro engaiolado. De tão simples instrumento, das cantigas do sertão, xote, chachado e baião. Passou a relíquia sem documento, de disputa encarecida, cobiçada no momento, que chega a envergonhar o nosso rei Gonzagão. Quando disse outro dia que o jumento é o nosso irmão. Pobre sanfona do povo, pagando a que não deve, como qualquer prisioneiro. Presa por ser a rainha do Nordeste e do sertão, não pode mais permanecer, como adorno de banheiro de masmorra de prisão. Não sei quem é o proprietário, mas o possuidor do melhor documento é o presumido signatário, dono daquele instrumento, ficando com o direito de recebê-lo no peito como fiel depositário. Não decido por decidir, mas por a lei me permitir colocar em suas mãos que outrora foi tirada do povo e dos cidadãos, sem piedade e compaixão, aquela sanfona velha que imortalizou Gonzagão. Nivaldo, o direito é seu como fiel depositário, visto que seu opositor não tem como provar o contrário. Até que se fide a contenda, delegado me atenda, como da outra vez foi buscar a bela sanfona do povo, vá agora entregar. E para finalizar, hei por bem declarar que fui competente para buscar, sou também competente para entregar. Cumpra-se sem titubear. Essa sentença aí foi uma sentença do dia 23 de março de 2018, não é? O juiz de direito Teomar Almeida de Oliveira. O que acontece, na verdade? Teve uma disputa aí entre duas pessoas, um dizia que a sanfona era dele, outro dizia que a sanfona era dele, estava na disputa, e no final das contas, a sanfona foi apreendida e foi deixada no banheiro da delegacia. Então, olha que a preocupação em rimar, olha que linda, não é? E é uma sentença. Mas tem algumas outras sentenças em prosa e verso, mas é exceção, não é a regra geral. E eu até vou procurar aqui para vocês, não é? Eu tenho uma outra sentença, abre aspas, comum, uma sentença normal. Também vou disponibilizar para vocês, tá bom? Essa sentença, que é uma sentença que eu peguei porque ela me interessou, tá bom? E vocês vão entender o porquê.
Ah, calma, calma, calma. É uma sentença do Sergipe, da primeira vara civil e criminal de Tobias Barreto. Não sei, alguém conhece Tobias Barreto? É, foi julgada no dia 29/5/2014. Uma ação no Juizado Especial Civil. Quem é que entrou com a ação? Um menor representado pela sua mãe. O menino se chama Tiago Anderson de Souza, representado por sua genitora, Silenilda Eunide Reis. E quem foi o reclamado? Ou seja, quem é que... reclamante, aquele que reclama. Olha como a nossa linguagem é importante. E quando vocês... Eu até queria pedir para vocês, se vocês conseguirem, na hora que vocês lerem, prestem atenção nisso. Quem é o reclamante? Aquele que reclama, aquele que está clamando pelo Poder Judiciário. E quem é o reclamado? Aquele que está sendo chamado para responder. Quem está sendo chamado para responder? O senhor Odilon Alves de Oliveira Neto. Lembrar que esse processo não é segredo de justiça, tá? Por isso eu posso tranquilamente passar todos esses dados para os senhores, ok? Olha lá. E o magistrado também começa com uma colocação muito bonita. Inclusive, ele vai lá e faz uma colocação do Paulo Freire, que é um educador super famoso, super conhecido. Acho que todo mundo já ouviu falar do Paulo Freire em algum momento. Ele diz aqui, olha: ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível, mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso na educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo trabalho. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos os nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores fica um convite para que não se descuidem da sua missão de educar, nem desanimem dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem, abre aspas, águias, e não apenas, abre aspas, galinhas. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. O juiz começou a sentença assim, e essa fala toda é uma fala do Paulo Freire. Aí, continua. Vocês verão e nunca mais esquecerão disso, que a sentença ela tem o relatório, a fundamentação e o dispositivo. No caso, como é Lei 9.099, juizado especial, então dispensado. Olha lá, fundamentação. Escutem a história. O autor, ou seja, o menino, o Tiago, representado pela sua mãe, porque ele é incapaz, é estudante. O demandado, ou seja, o reclamado, o reclamante é o aluno. O reclamante é o aluno, o demandado é o professor. Nesse contexto, já se deveria asseverar que o docente jamais traria algum abalo moral àquele ser que lhe foi confiado aprender. Pelo contrário, o professor é um indivíduo vocacionado a tirar o indivíduo das trevas, da ignorância, da escuridão. Aluno. Aliás, aí já não é o juiz, sou eu que estou dizendo. A etimologia da palavra vem lá, o aluno é um ser sem luz, é lindo isso, não é? E o professor é essa pessoa que dá luz para o aluno, que traz a luz, traz o conhecimento. Então, voltando aí para as palavras do magistrado, o professor é o indivíduo vocacionado a tirar o outro das trevas, da ignorância, da escuridão, aluno sem luz, para as luzes do conhecimento, dignificando-o como pessoa que pensa e existe. Cogito ergo sum, penso logo existo, na preciosa lição de Descartes.
O que temos no Brasil? Tudo isso é sentença, hein? O que temos no Brasil? Uma completa inversão desse valor. Inexplicável se levarmos em conta que no século passado ficamos aproximadamente 40 anos em duas ditaduras que entenderam o valor da educação como ferramenta de tirania e alienação, transformando professores em soldados de ideologias totalitárias, perfilados em sala de aula, em que sua disposição espacial dá toda essa diretriz, o professor em pé, discursando, e os alunos sentados indefesos, recebendo toda a carga do regime. E a democracia? O que a democracia... Aqui, ó. O que a democracia fez? Eu vou ler trechos porque são 6 folhas, vai ficar muito grande. Demonizou-se a educação. Sim, pois eram alinhados aos regimes absolutistas que tinham o disparate de ensinar educação moral e cívica, orientação para a vida social, política. Aí tem todo o ponto, o juiz vai falando dessa inversão de valores, e lá no final ele traz o dispositivo. Sabe o que aconteceu nessa ação? O aluno estava usando o celular durante a aula e o professor pediu para o aluno não usar o celular durante a aula. E, enfim, teve essa grande questão. E no final das contas, a mãe entrou com uma ação pedindo dano moral. Porque o professor chamou a atenção do aluno porque ele estava durante a aula usando o celular. E no final das contas foi julgado improcedente, né? Vou ler só a parte final aqui. Ressalta-se ainda que as provas orais pleiteadas pelo autor em nada acrescentam o deslinde dos fatos, limitando-se a referir ao episódio pela ótica do autor, pois souberam pelo mesmo dos fatos, nada acrescentam os elementos acolhidos. Diante de todos os elementos probatórios colhidos nos presentes autos, não merece prosperar a pretensão encartada na inicial, uma vez que o aparelho celular foi tomado pela utilização indevida do seu dono, no caso o autor. Há duas, porque esta má utilização foi praticada em outros momentos, o que é corroborado pelos depoimentos prestado por pessoas arroladas pelo requerido. Vale dizer também que docentes da escola, que essas pessoas eram docentes da escola. 3, porque se houve alguma demora na restituição do aparelho, a mesma se deu pela demora dos responsáveis legais do autor em se apresentarem para receberem o celular. Por quê? O professor foi lá, tomou o celular do aluno e falou, agora o seu responsável vai ter que vir buscar. 4. Cadê o 3, o 4? Calma que eu perdi aqui. 4. Ainda que houvesse algum excesso temporal, este não lhe causou nenhum abalo moral ao autor, pois o mesmo não utiliza o seu aparelho para trabalhar, estudar ou qualquer outra atividade, exceto para mero deleite, lazer, o que não caracteriza, a meu sentir, o dano moral nem o suposto abuso de direito por parte do reclamado, do professor. 5, ele vai elencando em tópicos, nesse caso o juiz vai elencando em tópicos. 5, porque julgar procedente essa demanda é desferir uma bofetada na reserva moral e educacional deste país, privilegiando a alienação e a contra-educação às novelas, aos reality shows, à ostentação, o bullying intelectivo, o ócio improdutivo, enfim, toda a massa intelectivamente improdutiva que vem assolando os lares do país, fazendo às vezes de educadores, ensinando os falsos valores, implodindo a educação brasileira. No país em que a educação virou as costas, no país que virou as costas para a educação, e que faz apologia ao hediondismo inconsequente, talvez tantos expedientes alienantes reverencie o verdadeiro herói nacional, que enfrenta
todas as intempéries para exercer o seu munus, ou seja, para exercer sua função, com altivez de caráter e senso sacerdotal, o professor. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inaugural, ao passo em extinto o processo com resolução de mérito na forma do artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil. Esse código não é o código mais que está em vigor, mas só mudou o número do artigo, enfim. Só para a gente finalizar essa parte da diferença da linguagem, da diferença do que o emissor quer passar para o receptor, veja que são dois textos jurídicos, duas sentenças por dois juízes que passaram a sua mensagem, mas passaram de forma diferente. O que eu quero? Vamos aproveitar, vou dar uma tarefa para os senhores. Eu vou deixar lá na página para vocês, no nosso SAP, quero que os senhores leiam essas duas sentenças, façam todas as marcações que os senhores entenderem necessárias, as palavras que os senhores não se recordarem ou não souberem, vão anotando, tá bom? Que aí na nossa próxima aula, a gente vai começar a nossa próxima aula com uma conferência, tá bom? Uma videoconferência onde nós vamos fazer a discussão, seja desses termos, seja dessas duas sentenças e do que os autores querem passar com essas sentenças, tá bom? Certinho, doutores? Então tá joia, boa leitura. Agora eu vou postar todo o nosso material lá, certo? Outra coisa, se nesse ínterim vocês tiverem alguma dúvida, eu vou criar lá na nossa SAP um chat com a data da nossa aula de hoje, 26/3/2020. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem lá, eu vou olhar tudo isso direitinho, vou respondendo à medida do possível, certinho? Obrigada, doutores, até mais, bons estudos. E vai lá, posta na sua rede social, estudando em casa, né? Nós somos mais fortes que esse vírus, nós não vamos deixar de estudar, né? Os nossos estudos, hashtags nossos estudos não podem parar. Putz, me adiciona, me marca lá, vamos fazer uma corrente para a gente forçar todos os nossos colegas a estudarem, a gente não pode deixar, tá bom? As aulas, infelizmente, nesse momento, serão aulas remotas, né? Não são aulas em EAD, são aulas remotas, vocês já devem ter percebido a diferença do EAD para nossa aula, mas nós vamos continuar trabalhando certinho, e olhem os exercícios do livro, peguem o livro, vocês têm acesso ao livro atualizado, então não dá nem para ter desculpa de que não tem o livro, de que não dá para sair para buscar, tá disponível lá na nossa biblioteca, ok? Ai, me desculpe. Até mais, doutores!